É. Ok. Então, ó, aqui, nossas aulas, vou compartilhar uma tela com vocês, por enquanto, e daqui a pouco, deixa eu mostrar isso. Aí, já a gente compartilha a tela com vocês. Por acaso algum de vocês tem noção do que seja hermenêutica? Às vezes eu vou ter que fechar aqui, tá, gente, o meu rosto aqui, porque eu tenho que abrir, abrir a nossa participação para vários que vão chegando por aí, ok? Pois é, hermenêutica é uma disciplina muito útil dentro do curso de Direito, tá? Ela é muitíssimo utilizada dentro do curso de Direito, ela é uma disciplina que faz parte da filosofia. A filosofia, ela trata dos princípios, é, é de, dos princípios racionais, ela costuma fazer as perguntas sobre o que vem a ser a origem das coisas, a origem da vida, por que que é que nós fazemos, por que que é que nós estamos aqui no mundo, qual o papel a desempenhar no mundo. Então, a filosofia, ela preocupa com muita, de uma certa maneira, com as origens, se preocupa com se preocupa com o papel nosso a desempenhar no meio da sociedade, preocupa-se também com diversos temas que são pertinentes ao nosso dia a dia, como assuntos relacionados com política, com questões da liberdade, a justiça, que é elemento primordial do direito, o próprio direito, que é direito, né? O direito é um conjunto de regras, e então a filosofia, ela se preocupa com uma diversidade enorme de assuntos e de discussões, né? E a hermenêutica é uma disciplina que faz parte da filosofia, que preocupa-se com a interpretação dos textos que inicialmente eram textos chamados de textos sagrados, e que vão sendo trabalhados no dia a dia. Né? Esses textos eram sagrados, eram vistos como desígnios, palavras de Deus aos homens, e as pessoas, então, se debruçavam debruçavam na interpretação destes textos sagrados. Então, inicialmente, a hermenêutica, ela procura fazer a interpretação dos desígnios de Deus aos homens para a salvação. Foi assim com os gregos antigos, e chegou na Idade Média, com os filósofos trabalhando a interpretação dos textos bíblicos. Né? Então, a hermenêutica tem uma ligação muito grande com a interpretação bíblica. Logicamente, depois que há uma crítica à religião, o direito ganha forma, e aí a hermenêutica passa a ser utilizada como uma técnica para interpretação dos textos jurídicos, das leis, tá? E aí, então, a interpretação jurídica, ela passa a ser essencial no mundo do ordenamento do jurídico. Ela passa a ser essencial no sistema jurídico, tá? Bom, hermenêutica, tá, gente? É uma palavra grega que significa arte ou técnica de interpretar, de revelar, de buscar os sentidos dos textos, dos livros. E como eu falei no início, dos textos sagrados. É uma palavra que deriva do grego, tá? Hermeneuon, que significa aquilo que é relativo ao deus Hermes, ao mito, à mitologia gregas.
Hermes era um deus filho de Zeus e Atenas que recebe a incumbência de de Zeus de ser o mensageiro, de ser aquele que vai interpretar a mensagem de Zeus aos gregos, né? Então, ele foi encarregado por Zeus de traduzir, de interpretar, tá? De fazer compreendida esta linguagem dos deuses do Olympus, tá? Lá no Olympus, no Monte do Olympus, para enviar as mensagens e os desígnios dos homens na Terra, né? Por quê? Porque a mensagem dos deuses, a língua dos deuses, eram, eram, eram diferentes para as palavras e conceitos das línguas dos homens. Então, Hermes é considerado o originador da linguagem da escrita e o patrono da comunicação e o entendimento humano. Assim, então, segundo a mitologia grega, na medida em que Hermes vai traduzindo as palavras dos deuses aos homens na Grécia Antiga, nós temos aí o nascimento da hermenêutica como um exercício de interpretar uma mensagem e de revelar o seu sentido e seu alcance, ok? Bom, vamos fazer rapidamente uma evoluçãozinha histórica da hermenêutica, e é importante, é necessário nós fazermos isso para nos adentrarmos na discussão da nossa disciplina, tá? A gente tem que falar um pouquinho do arcabouço da disciplina, principalmente da sua evolução histórica, para nós entendermos um pouquinho a hermenêutica jurídica, tá? A hermenêutica, como uma arte ou como uma técnica, ela vai ser utilizada no século XVI, século XVIII, nos trabalhos de um filósofo chamado Baruch Spinoza, que viveu entre 1632 a 1677, filósofo italiano, que resgata, na época já no final do Renascimento, ele resgata aí os estudos dos gregos antigos, né? E aí, Baruch Spinoza, ele vai procurar vai procurar interpretar de modo objetivo e racional os textos que compõem a Bíblia, os textos das escrituras sagradas, tá bom? Então, ele é o primeiro a procurar entender, por exemplo, o Sermão da Montanha, é o primeiro a entender algumas palavras de Paulo, ele vai procurar entender dentro de um contexto, dentro de um contexto social, histórico, as palavras dos apóstolos, as palavras de Jesus e assim por diante, né? Mais para frente um pouquinho, surge um outro teólogo e também filósofo chamado Schleiermacher, que viveu em 1768 até 1834, ou seja, já no início do século XIX, e ele dá uma conotação mais científica, de cátedra da hermenêutica. Assim, a hermenêutica ela passa a ser considerada, de fato, uma ciência ou uma disciplina associada à filosofia, com suas regras específicas, com seu objeto de estudo, tá? Com metodologias próprias e com princípios específicos, né? Então, a partir dali, Schleiermacher, né, ele vai passar a estudar os textos sagrados a partir de métodos que vão ser criados por ele, né? E esses métodos vão ser métodos, ele vai chamar esses métodos de método de compreensão gramatical, método de compreensão técnica ou psicológica, método de compreensão comparativa e método de compreensão divinatória, tá? Então, ele cria especificamente uma, uma ciência. A hermenêutica passa a ser, deixa de ser um assunto filosófico, passa a ser uma ciência, então, com princípios, com objetos, com metodologias específicas. Pois bem,
A hermenêutica, ela segue evoluindo, então, como ciência, e em 1800 aí depois, em 1833, nasce um filósofo e por volta, no final do século, início do século XIX, ele vai escrever vários livros falando sobre a hermenêutica, e o nome dele é Dilthey, e aí ele passa a explicar, além dos fenômenos, além das escrituras sagradas, ele passa a explicar os eventos da natureza, os fenômenos da natureza, do dia a dia, da vida cotidiana. E aí ele passa a explicar, por exemplo, a lei da gravidade, que foi explicada por Isaac Newton, mas também passa a explicar eventos históricos. E aí ele passa a relacionar diversos eventos Ô, históricos professor, envolvendo valores, paixões, crenças, e então tudo passa a ser relacionado numa gama muito grande de assuntos e procurando dando um sentido maior para a interpretação dos textos, de uma maneira geral. Depois, ainda no século XIX, tá, nós vamos ter os trabalhos de Heidegger, que era um filósofo contemporâneo, que começou a escrever sobre assuntos diversos a partir da Segunda Guerra Mundial. Ele nasce em 1889 e depois ele vai falecer em 1976, então ele é bem contemporâneo nosso, onde ele começa a escrever sobre assuntos da modernidade, né, da pós-modernidade. Então, nós temos professor, outros só um pouquinho aí, só um hermeneutas pouquinho. que vão se tornar importantes no desenvolvimento dessa ciência. Heidegger, depois nós temos Hans Georg Gadamer, que também é outro filósofo que nasce no ano de 1900 e morre com 102 anos no ano de 2002. E Professor, para tem gente todos querendo esses entrar dois, aí, ó, na aula. Tem gente a querendo entrar na aula. hermenêutica tem a ver com a interpretação que pressupõe uma compreensão da matéria em que se irá interpretar. Ou seja, na concepção deles, para interpretar algo, é sempre preciso conhecer o que vai interpretar. E a partir desta interpretação, ampliar o seu conceito, tá? Numa estrutura, então, circular, que eles irão chamar de giro hermenêutico. Então, trazendo isso para o nosso mundo jurídico, o que Gadamer e Heidegger estavam falando para mim interpretar as leis, para mim descobrir o sentido das leis, para mim identificar o espírito nas leis, eu preciso ter um conhecimento prévio das leis, tá? Para, então, entender aquilo que o legislador queria dizer ao criar determinada lei, né? Pessoal do primeiro período não ouviu falar ainda de Montesquieu. O pessoal que estão aí me vendo, o pessoal do segundo período, já estudou lá com o professor Teberge, em ciência política, os contratualistas, Rousseau, John Locke, o próprio Montesquieu, né? Vocês todos já ouviram lá no ensino médio. Professor, Mas, Barão de professor, Montesquieu, um filósofo francês, ele escreveu um livro muito interessante para o estudante do direito, tá? Eu acho que todos deveriam ler. Era muito interessante se vocês fossem aí em alguma biblioteca e comprassem esse livrinho, ou baixassem esse livro em PDF, que já está em domínio público, tá? No Google, vocês encontram, e chamado Do Espírito das Leis. Ele nos chama a atenção que aquele que está envolvido com o direito, seja ele operador do direito, seja ele juiz,
seja ele um advogado, ele tem que ir muito mais além do que aquele que decora, que conhece a lei, tá? Ele tem que saber o momento em que ela deve ser aplicada, ele tem que saber por que que aquela foi escrita pelo legislador, Ô, qual a professor, motivação, qual o fato histórico, social que levou o legislador a criar determinada lei. Então, gente, é muito mesmo importante que vocês se debrucem no estudo da hermenêutica, da interpretação das leis, para buscar o sentido dela. E no dizer de Montesquieu, para buscar o espírito da lei, tá? Buscar o espírito da lei. Então, gente, a hermenêutica jurídica, do qual nós vamos tratar o assunto com vocês, é, portanto, tá, a tradução, a interpretação e a compreensão do sentido e do alcance das leis, tá? Entender o direito como um todo. O objetivo nosso é entender esse direito, tá? Como um todo, entender como é que ele funciona, entender aquilo que os legisladores queriam nos dizer quando estava escrevendo ou estava pensando sobre a lei, ok? Opa, Valber, deixa eu ver aqui. Do espírito das leis, Alexandre. Alexandre, do espírito. Não, eu não. Tá, eu já estou deixando, Matheus, entrando. Ludmila. Alguns é que eu não estava vendo, porque às vezes eu tenho que fechar meu rosto aqui, por isso que a gente não consegue ver. Aí eu fecho, aí eles aparecem. Quem não conseguiu entrar, pode pedir para entrar novamente, mas eu acho que todos agora já entrou. Não, Ludmila, eu não escuto vocês, né? Para mim escutar vocês, eu tenho que vocês têm que desmarcar aí a lupazinha aí embaixo, né, do microfone, e aí vocês podem falar, tá bom? Desculpa, tá, Ludmila? Valeu. Todos vocês estão me escutando, né? A Marcela falou que sim, estão, né? É por... Ok. Aham. Quando quiser falar, e eu não estiver com o rosto aqui, é porque às vezes, aí, tá vendo? O pessoal vai chamando e eu estou autorizando eles entrarem, tá bom? Ok, gente. Bom, vocês não precisam ficar preocupados, não, tá? Eu vou disponibilizar o material todos para vocês, tá? Bom, se é uma ciência, gente, toda ciência, tá? Ela tem um objeto de estudo, ok? Toda ciência, ela tem um objeto de estudo. Se eu perguntar para vocês, vocês aqui estão fazendo direito, todos vocês aqui estão procurando o direito. Qual o objeto do direito, de estudo do direito? Alguém pode escrever aí, rapidinho. O que é o objeto de estudo? O que vocês estão estudando ou que irão estudar durante que irão estudar durante o semestre? Os 4 ou 5 anos? Vocês irão estudar, o objeto de estudo de vocês aqui durante o curso é, o estudo das leis e das normas jurídicas.
o estudo das leis e a legislação, Misael, tá certinho. Então, nós vamos estudar as leis, a legislação como um todo, nós vamos estudar aí a legislação, nós vamos estudar as normas, as regras que ordenam, que organizam o nosso ordenamento jurídico. Então, o que vocês estão fazendo, estudando disciplinas como direito civil, direito penal, é isso, estudar as normas, regras e leis, tá? Então, aqui no nosso caso, nós, na nossa disciplina especificamente, nós temos um objeto de estudo das leis, tá? Nós temos um objeto de estudo da hermenêutica jurídica. Qual seria este objeto de estudo da hermenêutica jurídica? É a própria lei, ou melhor dizendo, é o espírito das leis. E aqui, quem é que me perguntou aqui agora? O autor do livro, Joab, é Montesquieu? Sim, é Montesquieu. É Montesquieu. Tá? Então, o que nós vamos estudar aqui com vocês? O que nós estaremos estudando aqui com vocês? Né? É, é, é entender, é buscar o espírito da lei, é buscar levar vocês a entenderem, a procurar observar qual que é a intenção da lei. Por que aquela lei foi criada? Qual o objetivo daquela lei? Vamos pensar, por exemplo, numa lei como a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela foi criada com um objetivo. Ela foi criada com o objetivo de proteger as mulheres que estavam sofrendo muita violência, principalmente uma violência doméstica muito grande. E ainda as pessoas que cometiam essa violência doméstica recebiam quase que pouca ou nenhuma sanção. Então, se criou uma lei específica, a Lei Maria da Penha, com esse objetivo, o objetivo de proteger a vulnerabilidade das mulheres diante das relações familiares. Então, eu preciso entender este espírito das leis. Eu preciso entender por que é que o legislador quis criar esta lei. Vamos pensar em outra lei. Vamos pensar na lei da luz baixa, ou do farol baixo, né? Ou da lei do farol aceso. Por que é que o farol dos carros tem que estar aceso, mesmo durante o dia, nas estradas? O objetivo principal é que a gente possa ver o outro carro que vem, que vem na outra mão, que vem atrás da gente com uma distância maior. Qual a intenção disso tudo? A intenção disso tudo era a proteção, tá? Era a proteção do próprio condutor do veículo. Esse é o objetivo maior, tá? Então, a hermenêutica jurídica, ela está preocupada com o espírito da lei, tá? Com os princípios que criaram aquela lei, com a intenção, está querendo descobrir qual a intenção que aquela lei foi criada. O objeto de estudo é saber que comando, que mandamento está contido dentro do texto legal e interpretar sempre da forma mais justa. Vamos ver outro exemplo. Suponhamos que estamos com pressa e muitas vezes resolvemos cortar um caminho ali, atravessando uma área ali da Praça do Ipiranga, passando por cima da grama, né? Bom, mas aí a gente chega ali e tem uma placa, proibido pisar na grama. O nosso primeiro impulso, né, com todos nós, como pessoas educadas que somos, é não pisar na grama. Mas, e se ao lado nós virmos, por exemplo, uma bicicleta? Será que obedecemos o aviso se atravessarmos a grama de bicicleta sem pisar nela? Quer dizer, nós não estamos pisando na grama, nós estamos com bicicleta e passamos com a bicicleta por cima da grama.
Será que este é o sentido real do texto pretendido pelo administrador ao colocar aquela placa ali, proibido pisar na grama? Né? É lógico que não. Não pisar na grama é um símbolo, é um objeto de interpretação pelo qual o administrador, pelo qual o jardineiro que colocou aquela placa ali, queria dizer para nós assim: não pise na grama, não danifique a grama está ali para embelezar, a grama está ali para mostrar algo diferente ali na praça, né? Então, a ideia é não pise na grama, não danifique a grama, não passando de bicicleta, não pisando em cima da grama, etc. O sentido de uma placa daquela ali é um exemplo para revelar o sentido real de uma mensagem. E para isso, então, revelar o sentido real daquela mensagem, né? Daquela mensagem, é necessário, então, esse estudo que nós temos aqui da hermenêutica, pois a hermenêutica ela tem esta preocupação aqui, né? Eu vou compartilhar aqui um slide com vocês. E eu gostaria de perguntar para vocês se vocês estão vendo esse slide. Por favor, alguém escreva se está vendo esse slide aqui. Sim, ótimo, beleza. Tá bom. Então vamos lá. Vou mostrar esse outro aqui. Tá? Bom, já falamos aqui com vocês, né? Hermenêutica jurídica e interpretação do direito. Então, a palavra hermenêutica, tá? É de origem grega, só recapitulando, que significa interpretação. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos procurar entender os textos jurídicos que vamos trabalhar. Então, daqui a pouco nós vamos pegar uma lei e nós vamos entender o espírito daquela lei. Por que que aquela lei foi criada? Esse é o sentido inicial da criação da própria hermenêutica, tá, gente? Aqui vocês estão vendo aí o deus Hermes. Hermes era, então, aquele intérprete da boa vontade divina, tá? Olha, quanto à hermenêutica jurídica, tá? O termo é muitas vezes utilizado com frequência para interpretação jurídica. Miguel Reale, que foi um dos principais filósofos que nós tivemos, Miguel Reale, que foi um dos principais filósofos brasileiros em todos os tempos, professor da USP, ele afirmava que hermenêutica era a própria interpretação do direito. Um outro filósofo também muito interessante e que nós vamos estudar vários textos dele é Carlos Maximiano. Ele vai mudar um pouquinho o foco e vai dizer e vai diferenciar um pouquinho hermenêutica da própria interpretação, tá? Para Carlos Maximiano, a hermenêutica é a técnica de interpretar algum texto, tá? E a interpretação em si seria a própria aplicação dessa técnica, tá? Então, a interpretação é um cunho prático e a hermenêutica em si é uma técnica, tá? Mas o sentido aqui, por que nós estamos trazendo isso? Porque isso é simplesmente para trazermos um sentido mais didático para a realidade que nós vamos, didático-pedagógico, que nós vamos tratar do assunto com vocês, tá? Bom,
Interpretar, então, é fixar o verdadeiro sentido e o alcance de uma norma jurídica. É indagar a vontade atual da norma e determinar o seu tempo de incidência. Então, nós vamos descobrir, por exemplo, é, o artigo 5º da nossa Constituição diz o seguinte: todos nós somos iguais perante a lei, independentemente de raça, de posição social, independente de gênero, de posição, de raça, de gênero, enfim. Qual o sentido do legislador? Então, nós vamos estar aqui discutindo qual a interpretação que o legislador quis dar quando falou para nós que todos nós somos iguais perante a lei. Qual o sentido disso, né? Então, é só um dos exemplos que nós vamos discutir com vocês. Interpretar a lei é revelar o pensamento que anima as suas palavras. Então, nesse sentido aí, gente, existem 3 elementos que integram o conceito de interpretação, tá? Primeiro, nós vamos buscar aqui revelar o sentido de algum texto sagrado, algum texto jurídico e assim por diante. Segundo, fixar o seu alcance. Qual o alcance daquele texto? Para quem que o legislador endereçou aquele texto jurídico? Qual o objetivo dele ao criar determinada lei? Terceiro, entender a norma jurídica, mas não simplesmente como uma regra, mas como um gênero, tá? Então, o primeiro elemento é revelar o seu sentido. Qual o objetivo, então, da hermenêutica? Procurar revelar o seu sentido não significa somente conhecer o sentido da palavra, mas, sobretudo, descobrir a finalidade de uma norma jurídica. Tá? No artigo 1º da nossa Constituição, eu vou usar esse artigo aqui, por exemplo, porque o pessoal do 2º período já estudou lá com Teberge em ciência política. Diz que que o Estado, que o Brasil é uma república democrática de direito. O que significa isso? Qual o sentido deste artigo? O sentido básico é que o Brasil é um Estado consolidado sobre uma república, é um país republicano. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que todos os nossos representantes e governantes deverão ser eleitos democraticamente, deverão ser eleitos e governar buscando não seus interesses próprios, mas o interesse da coletividade. Este é o sentido do primeiro artigo, que diz sobre a estrutura do país, a estrutura política do país, tá? Tem que ser democrática. E aqueles que forem eleitos, então, devem respeitar, acima de tudo, aquilo que foi criado pelo legislador. Ou seja, o Brasil é um Estado democrático de direito. Ou seja, os nossos representantes, eles têm que obedecer aquilo que está escrito na nossa Constituição. Então, nós temos que conhecer o significado das palavras, tá? Descobrir a finalidade daquela norma jurídica do qual foi escrito. Nós, por exemplo, voltando ainda nesse artigo 1º da nossa Constituição, teve uma finalidade desta norma ter sido escrito neste período todo. O que foi? Qual o porquê disso tudo? Tá? Qual o porquê desta norma ter sido escrita assim? Simples, é porque nós passamos por um período de democratização, tá? A partir dos anos 90. Nós vivemos aí um período de ditadura militar. E como vocês sabem, neste período de ditadura militar, as nossas liberdades individuais, elas foram suprimidas.
foram totalmente desrespeitadas. Então, quando aconteceu o processo de redemocratização, a primeira coisa que o legislador teve a preocupação de criar foi falar sobre algumas cláusulas pétreas da estrutura do Estado brasileiro. E quando ele criou essa estrutura, ele fez questão de dizer que o Estado deveria ser democrático. Todas as coisas deveriam ser resolvidas por meio de eleições. Essa foi a finalidade da norma jurídica. Então, aqui, o sentido de interpretar, compreender as normas jurídicas como parte de um universo cultural, de um universo social, de um universo histórico, tá? E procurar entender a criação de uma norma jurídica de acordo com o momento histórico em que se viveu aquela realidade. Então, nós saímos de um período de ditadura militar e foi criada uma Constituição de 1988. Essa Constituição de 1988, ela tem um apelido de ser uma Constituição cidadã. Qual é o objetivo disso? O objetivo das leis, das normas jurídicas que foram criadas aí, que esta Constituição pudessem garantir as liberdades civis, políticas e individuais de cada pessoa, bem como os direitos sociais, econômicos e culturais do próprio povo. É isso que precisamos entender. Este é o papel fundamental da hermenêutica, né? Compreender, neste caso aqui, buscar o sentido, procurar entender os fenômenos em razão dos fins do qual foram produzidos, ou seja, quais os fenômenos, ou por que foi criado determinado tipo de lei, ou de leis específicas para tratar sobre determinados assuntos, ok? Bom, o segundo elemento que integra este conceito de interpretação é fixar o seu alcance. Como nós vamos tratar aqui de assuntos jurídicos, de temas jurídicos, nós vamos aqui fixar o alcance, né? O que significa isso? Nós vamos delimitar o campo de incidência, de validade da norma jurídica, né? Nós vamos procurar entender por que uma norma jurídica é legítima ou não, ou de que maneira que nós vamos entender isso? Identificando, novamente, os fatos sociais, as circunstâncias que criaram uma norma jurídica, as circunstâncias que levaram à criação de uma norma jurídica a ser aplicada dentro de uma situação. Isso é imprescindível, né, para a gente entender o momento em que vivemos. Veja aí o que está escrito aí neste exemplo, tá? As normas da CLT, né, Consolidação das Leis do Trabalho, se aplicam a todos os trabalhadores assalariados, todos aqueles que recebem salários. Então, elas participam de uma relação, ou seja, a CLT está relacionado numa relação, faz parte de uma relação jurídica a todos aqueles que estão empregados, né? As normas, por exemplo, do Estatuto dos Funcionários Públicos da União, tem o seu campo de incidência limitado pelos funcionários que fazem parte do funcionalismo público, tá? Então, tem um outro estatuto. Muitos que são funcionários públicos, ele tem outros tipos de leis ou de regras trabalhistas. Então, a consolidação das leis do trabalho, elas foram endereçadas para tipos de pessoas que têm uma relação de trabalho assalariado, né? Vamos pensar ainda na própria criação desta lei, né?
Essa lei foi criada em 1945, depois 1946. Ela foi criada na época ela foi criada na época do governo de Getúlio Vargas, né? E por que é que ela foi criada? Qual o objetivo da criação dessas leis? É simples. Naquela época, os trabalhadores, eles não tinham seus direitos garantidos nas leis. Não havia uma lei específica que regulasse as, a, as relações trabalhistas entre patrão e empregado. Então, se fez necessário a criação de uma lei específica voltada para determinados tipos ou determinados trabalhadores. Então, é nesse sentido que eu tenho que identificar, ao interpretar a norma, os fatos sociais daquela norma ter sido criada, tá? Tá? Um terceiro elemento, o terceiro elemento da norma jurídica, tá? É entender a norma jurídica como um todo. A norma jurídica, ela tem validade para todas as pessoas, ela se aplica de uma maneira geral a todos, ou ela tem uma parte específica para determinados grupos de pessoas, ou não? Quando é que uma norma é parte geral e quando uma norma é parte específicas, né? Então, essas normas jurídicas, elas precisam ser entendidas e elas aqui é que elas são um objeto de interpretação, tá? É um objeto de interpretação legal, jurisprudencial, tá? De acordo com os costumes, com a regra da moral, de acordo com os negócios jurídicos. Então, assim nós fazemos o estudo e a análise da interpretação, tá? Então, a gente não vai interpretar a lei simplesmente pela letra formal, pela forma específica ou gramatical das palavras, pois isso nos induz, muitas vezes, a um conhecimento parcial da lei e não entendermos, de uma maneira geral, o que significa as leis. Deixa eu mostrar esse outro slide aqui para vocês. Observem aí, por favor, neste. Observem aí, por favor, aqui nessa charge, né? Ei, Cavo, você sabia que os caraíbas chamam Jaci de lua e a Emboi de cobra? E aquilo, Papa Capim? Como os caraíbas chamam aquilo? De progresso. E ali nós estamos vendo o quê? Nós estamos vendo ali que houve um desmatamento, né? Em nome do progresso, isso é muito feio. Olhem esse outro aqui, né? De Mafalda, né? Quino era um filósofo, era um filósofo argentino, né? E que ele escrevia por meio de charges, né? E ele levava a gente para raciocinar um pouquinho sobre essas charges, né? Está tudo resolvido. Resolvido o quê? Vou ser engenheiro. E para isso, você teve que subir numa cadeira. O que ele estava querendo dizer ser engenheiro? Eu quero ser um grande engenheiro. E aí a cadeira quebra. Puf, né? Bom, para o melhor entendimento do que aqui comentamos, né, estamos falando sobre o quadrinho desse cartunista argentino, por que é que Felipe subiu no banquinho para dizer o que queria ser? Esse era o sentido do que ele estava querendo dizer sobre ser um grande engenheiro.
No último quadrinho, o banquinho onde Felipe subiu, ele quebrou. Que pensamentos deve ter passado pela cabeça de Mafalda e de Felipe para eles terem ficado tão sérios e talvez até desanimados, desalentados diante daquela coisa, né? Que força de expressão ganhou o adjetivo grande na fala de Felipe, tá? Na fala de Felipe. É o mesmo que dizer, é que vou ser um grande engenheiro grande. Observem essa outra foto aqui, né? Qual o sentido disso daqui, gente? Olhem aí, né? Banho e tosa. Aqui o seu cão sai um gato. Qual é o sentido? Qual a interpretação? Escrevam aí, por favor, dessa frase. Aqui. O que ele está querendo, ou quem escreveu está querendo falar com isso aqui para a gente? Banho e tosa. Aqui o seu cão sai um gato. Como é que pode um cão virar gato? Me explica. Deixa eu ver se vocês estão escrevendo aí. Eu vou saber se vocês estão aqui. Só vocês dois que estão presentes? Ah, só a Nádia? Ó. Tem nada de preconceito. Ó, Israel. Isso. Mas, vem cá, tem gato que é feio. Lá na minha avó tem um gato que, eu vou te falar, pelo tudo bicho feio, danado, né? Qual o sentido aqui desta frase? Vou perguntar aqui para as meninas, né? A Ludmilla, vou perguntar para o Douglas, mas eu vou perguntar assim para a Eduarda, que está escrevendo aqui, né? A Daiane, a Deise, né? A Suelen, né? O que é sentido de gato? Quando você fala assim, gato, nossa, aquele menino é um gato, é gato de sentido, é um gato de uma pessoa bonita, né? Esse é o sentido. Então, esse é mais ou menos aquilo que vocês vão fazer, aquilo que vocês vão fazer ao estudar, ao estarem aqui estudando hermenêutica jurídica. Estão vendo isso aqui? Banho e tosa aqui, seu cão sai um gato. Ou seja, o seu cão vai sair bonitinho, cheirosinho, né? E etc. Quando vocês fizerem isso, achando que o cão vai sair bonito, um gato, é que vocês já estão descobrindo o espírito do anúncio que está dito aí. Vocês vão entender o sentido, como nós falamos há pouco instante, daquela placa, não pisar na grama, tá? Esse é o sentido, tá? É mais ou menos o que está escrito aqui. Estou grávida, amor, grávida de um menino, nossa, vadia, pedófila, né? O cara pensou mil besteiras, né? E ele não conseguia fazer uma interpretação daquilo que a mulher estava querendo dizer, né? Aqui, agora eu vou perguntar para os rapazes, né? Casar ou comprar uma bicicleta? Ou quem quer casar, quer casa. Já ouviram esse ditado? Quem quer casar, quer casa. E aí, qual o dilema? Concordem aí? Tem que fazer mais ou menos assim? Comprar uma bicicleta, né? Ixi, você é a primeira. Aí é complicado, né? Tem outro ditado, justamente. Muito bem, Ludmila. E é por isso que essa disciplina chama argumentação jurídica também, tá? E depois nós vamos trabalhar com isso, tá? A argumentação jurídica é a maneira, a retórica de como você utilizar a palavra, a maneira como você vai dizer alguma coisa, né? E aí, a retórica, a argumentação, ela passa por isso. Às vezes você vai dizer, a maneira como você diz a palavra, você explica muita coisa, você diz muita coisa. Sim, pode dar a entender outra coisa totalmente diferente. Inclusive, eu até utilizei isso aqui para brincar com vocês, né? Brincando e levando vocês a pensarem aqui, né?
Por exemplo, nesse exemplo aqui, né, de quem quer casar ou comprar uma bicicleta, tá? Se você concorda ou não, então compra a bicicleta. E agora, se você. Isso depende do quê? Se você está gordo ou não. Se você quer emagrecer, então, para depois casar, então você compra uma bicicleta. Se você não está nem aí, quer casar e você quer continuar gordo, então case, não interessa, ou com uma bicicleta ou sem, case. Agora, se você quer emagrecer, compre uma bicicleta. Se você quer engordar, não compre uma bicicleta. Isso aqui é lógico, é uma brincadeira. Mas também a gente poderia ir para dar outro sentido aqui, né? Dizem que quem quer casar não pensa, casa, né? Concordam com isso? Tem que deixar um amor. O amor, muitas vezes, é que tem que fazer as honras da casa, nesse sentido aqui, né? Então, a hermenêutica, ela procura entender a realidade, ela procura entender o sentido das coisas, né? Vocês vão ser advogados, não é mesmo? E se tiver cá, o povo fala que se pensa muito, você desiste de casar, é verdade. Ô, Lucas, eu vi na hora que você entrou, Lucas. Você estava dormindo, hein? Tinha acabado de acordar, mas que bom, né? Tá ativo, beleza. Gente, vocês vão ser advogado, olha só essa frase. Advogado não pode mentir, né? Advogado não mente. Mas olha aí, um advogado com 12 filhos não conseguia alugar uma casa nova, né? Porque quem tem 12 filhos, gente, hoje é um herói. E o cara que é dono do proprietário, né? Ele vai pensar assim, poxa, ele com 12 filhos, mas a mulher, como é que ele vai pagar o aluguel da casa, né? Como é que ele paga o aluguel da casa? Mas o advogado precisa de alugar a casa para morar, né? E aí, então, o advogado tem a ideia. Advogado não pode mentir. Assim, ele não poderia dizer que não tinha filhos. Desesperado, pois o prazo da mudança se esgotava, ele pediu à esposa que fosse passear no cemitério com 11 de seus filhos. Pegou o filho que sobrou e foi imobiliário. Quando o corretor perguntou quantos filhos ele tinha, respondeu 12, né? E os outros, onde estão? O advogado respondeu, estão no cemitério, junto com a mãe deles. E aí o cara alugou a casa sem, e o advogado não precisou mentir, né? Certamente, aí, aquilo que a Ludmilla falou, né? Da maneira como você age, a maneira como você fala, você muitas vezes muda o sentido da frase, muda a conotação da realidade, explica outra realidade. Talvez o cara aqui que tem alugado a casa, né, ficou com dó dele, acreditou na palavra do advogado, porque a palavra do advogado é sempre a verdade, não mente, não, enfim, e aí ele alugou a casa aí para os advogados, né? Ok? Bom, vamos continuar aqui, né? Aqui eu vou deixar eu vou deixar esses slides para vocês entenderem. O que é uma fraude? É o que o senhor está fazendo neste momento. Como assim? Ora, explique-se. É que, segundo o Código Penal, comete fraude todo aquele que se aproveita da ignorância do outro para prejudicar, né? E aí ele interpretou de maneira errada e deu um sentido, uma conotação diferente do conceito de fraude. Então, a aplicabilidade do conceito de fraude aqui foi outro totalmente diverso, tá? Diverso aqui, pois ele deu outro sentido, tá? Então, gente, hermenêutica é o estudo, a sistematização dos processos aplicáveis para determinar o sentido e o alcance das expressões do direito, tá? Ou seja,
é o que deve ser utilizado para a realização da interpretação, para que o intérprete consiga desvendar o sentido dos conteúdos. Então, nós vamos trabalhar várias leis aqui com vocês, e nós vamos tentar entender o sentido destes conteúdos. O que é que o legislador quis dizer ao colocar um enunciado de uma lei, por exemplo, tá? Então, interpretar significa explicar, esclarecer, dar o sentido de vocábulo, atitude ou gesto, reproduzir por outras palavras um pensamento exteriorizado, mostrar o sentido verdadeiro de uma expressão, determinar o sentido e o alcance das expressões do direito. Interpretar não é apenas substituir uma palavra por outra, mas conhecer o sentido e o alcance dos textos. Estaremos, então, fazendo isso com vocês o tempo todo aqui, tá? O tempo todo. Deixa eu ver aqui o que vocês estão escrevendo. Eu sei. Beleza. E a gente tem esses problemas, Ítalo, de conexão, às vezes eu sei que vocês têm que sair, e é por isso que a gente deixa essas aulas gravadas aqui para vocês. Então, vocês não precisem ficar preocupadas aí com isso. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, escrevam aí no chat para nós, por favor, tá? E escrevam aí. Quando uma lei é clara, quando uma lei é clara, que eu quando uma lei é clara, que eu consigo entender o que ela está dizendo, eu preciso interpretá-la? Sim ou não, e por quê? Respondam, tem 46 pessoas. Se uma lei é clara, eu preciso interpretá-la? Sim ou não, ou por quê? Muito bem, é isso mesmo, gostei de ver. Se uma lei é clara, ela precisa interpretação, tá? Apesar de que, para alguns, quando a lei é claro, dispensa de alguns afirmarem que quando a lei é clara, cessa a interpretação. Alguns vão afirmar, in claris cessat interpretation, significa dispensa-se a interpretação quando o texto é claro. Esse é um brocardo latino, tá? Enunciado pelos romanos, trabalhado muito pelos romanos, e aí os romanos falavam, diziam, a lei é clara, a lei é clara. Se a lei é clara, não há necessidade de interpretação, há necessidade de obedecer. Então, por muitos e muitos anos, aliás, por séculos, inclusive, não foi anos, não, por séculos, a interpretação da lei, quando era clara e aceita dentro da sociedade, ela não era questionada, ela tinha que ser obedecida. E foi assim por centenas de anos, no Império Romano. Então, aí a ideia aqui não havia necessidade de interpretar aquilo que já estava claro. Aquilo que o legislador já criou, já ensinou, já falou, já está claro, né? Então, não precisa. Bom, e aí vem essa pergunta, será? Sim, nós precisamos de interpretação, porque uma lei, ela tem vários sentidos. Elas foram criadas em determinados contextos sociais, políticos, históricos e econômicos. Então, a interpretação, ela é sempre necessária, tá?
ela é sempre necessária, independente se ela é clara ou se ela é obscura. As palavras da lei, ou qualquer outra interpretação, ela tem que ser interpretada, tá? E isso por três razões específicas. Primeiro, o conceito de clareza é muito relativo ou subjetivo, ou seja, o que parece ser muito claro para mim, para outro pode ser obscuro para outro. Pode ter conotação diferente. Tá? O sentido da realidade pode ser totalmente diferente. Vamos pensar, por exemplo, todos têm direito à vida. E todos têm direito à vida. E a vida, todos têm direito à vida. A vida tem que ser com dignidade humana. Nosso ordenamento jurídico é muito bonito e fala isso. Mas aí vem a pergunta: o que é vida? O que é vida? O que é vida para você? Para mim? Isso depende para quem você pergunta. Vida pode ter vários sentidos. Por exemplo, se for para um legislador, não. Se for para um governante, se for por aquele governante que governa de forma autoritária, ditatorial, buscando os próprios interesses, seus próprios interesses e de seu grupo, o povo é visto como algo supérfluo. O povo é visto como uma coisa. Então, vida para um governante autoritário nada mais é do que um objeto. Nada mais é do que uma coisa. Então, vida vai se resumir para esse governante autoritário como aquele sujeito que respira, que está em pé, somente isso. Mas para outra pessoa, o sujeito é aquele que vive bem a vida, que vive com dignidade, ou seja, aquele que é um cidadão, que tem seus direitos reconhecidos, que, enfim, que vive de maneira digna. Então, todos têm direito à vida, né? Mas eu preciso buscar o sentido, a clareza desta palavra, o entendimento desta palavra e entender a verdadeira interpretação de vida aqui neste caso. Segundo ponto, uma palavra pode ser clara segundo uma linguagem comum e ter, entretanto, um significado próprio e técnico, diferente do seu sentido vulgar. Uma palavra pode ser clara segundo a linguagem comum e ter, entretanto, um significado próprio e técnico diferente do seu julgamento. Por exemplo, a competência do juiz. Eu posso estar falando aqui que o juiz tal, fulano de tal, ele é competente, que as suas decisões são justas, que ele busca entender o contexto e procura olhar as partes e chegar a um determinado acordo ao proferir uma determinada sentença. Daí, esse juiz, ele procura ser justo o tempo todo. E aí, nesse sentido, das suas decisões, nós relacionamos a sua prática como aquele juiz que é competente nos seus atos e nas suas ações. Mas também tem a questão da competência do juiz para julgar determinado processo. Então, às vezes um juiz, ele lotado na vara trabalhista, ele está ali com a competência de julgar as relações trabalhistas. Outro juiz, um juiz que está lotado numa vara criminal, ele vai julgar, ele é competente para julgar determinados tipos de relações com a vida, com a criminalidade, e etc, e etc, etc. Então, veja, uma palavra pode ter uma conotação clara, mas pode ter significados diferentes. Eu preciso entender essa realidade de acordo com esse que está escrito aí. E o terceiro, a consagração legislativa dos princípios contidos
No artigo 5º das leis introdutórias do Código Civil, significa uma repulsa ao já referido brocardo latino, né? Se algo é claro, não precisa de interpretação, foi o que nós falamos há pouco. Ali no artigo 5º das leis introdutórias, fala o seguinte: já que em toda e qualquer aplicação das leis deverá se conformar-se aos seus fins sociais e às exigências do bem comum, ora, se todas as leis o intérprete, então, não poderá deixar de considerar seus fins sociais e as exigências do bem comum. Ou seja, todas as leis necessitam de interpretação visando a descoberta dos mesmos. Ou aquilo que nós estamos falando todas as leis, nós precisamos entender a finalidade da lei, tá? Nós não podemos simplesmente enunciar qualquer lei sem entender a maneira correta de ser aplicada. Para isso, eu tenho que entender se aquela lei atinge aquele objetivo social do qual ela foi criada, se ela atinge e se ela garante o bem comum da sociedade, tá? Então, nós temos aí esses 3 mecanismos para a gente para a gente fazer uma boa interpretação das leis. Ok, gente? Então, ok? Então, na nossa disciplina aqui, a hermenêutica, gente, é o processo, tá? O processo de interpretação. Hermenêutica é um processo de interpretação. Vocês vão estudar as leis, mas vocês precisam entender como interpretar as leis. O primeiro período está chegando agora, o segundo período já teve aula de direito penal, de direito civil, e já foram apresentadas muitas leis. Como vocês vão interpretar essas leis? Como vocês vão fazer com essas leis para serem interpretadas? Ora, não é aquilo que vem na sua cabeça, não, gente. Não pode ser assim, tá? Vocês vão ter que seguir determinados passos. Todos nós temos que seguir determinados passos. Todos nós temos que entender a realidade jurídica da criação das leis. Todos nós temos que entender, tá, gente, o espírito da lei, do espírito das leis, como Montesquieu falava, né? Montesquieu, ele trabalhou uma ideia muito interessante numa disciplina que vocês vão estar estudando, chamado entes federativos. E os entes federativos, os poderes, eles são... pelo poder tem a mesma força, mas tem competências diferentes. E eu preciso entender essas realidades. Então, Montesquieu chamava, eu preciso entender as realidades de cada poder legislativo, executivo e judiciário, o espírito, a finalidade dessas leis, tá? Agora, para mim entender isso, eu tenho que analisar de passo a passo, dentro de um processo social, analisar dentro de um processo cultural, analisar os costumes e as realidades. Então, a hermenêutica é a técnica, são as técnicas que nós vamos utilizar para descortinar, para entender, esclarecer as leis. Não é, então, nada que passa pela nossa cabeça, tá? Ora, por exemplo, no exemplo que falamos aqui, todos são iguais perante a lei. Todos são iguais perante a lei. Isso está escrito lá no artigo 5º. Isso vem escrito na Declaração dos Direitos Universais, né? Declaração dos Direitos Humanos. Está lá escrito. Mas no nosso dia a dia, olhando, a gente vai ver que os despossuídos, que os excluídos,
que os grupos minoritários não são iguais perante a lei. Sofrem uma influência muito grande, negativa, diante das leis. As leis são aplicadas com muita força, com muita incidência nesses grupos minoritários. E tem um porquê. Por que que isso acontece? Qual a realidade? Por que que os direitos dessas pessoas são feridos? Então, a hermenêutica nos ajuda a fazer essa interpretação. Para isso, nós vamos utilizar, logicamente, de meios filosóficos, de meios sociológicos, gramaticais, a partir da própria palavra, da escrita, daquilo que está escrito, né? Do conhecimento da nossa realidade, né? Como a Ludmilla está falando aqui, do conhecimento da realidade em que estamos vivendo, do conhecimento até parcial da realidade que nós temos, que a partir daí entendermos essa realidade. Ok, gente? Nós já estamos aqui há 1h30, então, e na semana que vem, nós vamos estar falando aí sobre a hermenêutica e a interpretação, continuando o nosso assunto. Depois nós vamos falar a aplicação da hermenêutica e vamos falar sobre várias dessas técnicas para fazer a correta interpretação jurídica. Ok? Ok? Dael, Wanderson, Joab, muito bem. Então tá jóia. Se alguma pergunta? Olha, vou parar a gravação. Lucas Orelha, estudei alguns direitos do Brasil Nato, não são os mesmos naturalizados, então mesmo sendo iguais, não são. Justamente, nós. E então, mesmo sendo iguais perante a lei, não somos exatamente iguais perante a Constituição, se eu for. Olha, o direito de um nacional, eu não sei se eu estou entendendo a sua pergunta, Lucas, mas o direito de um nacional, o direito daquele que nasce dentro de um Estado, ele, de fato, ele é mais amplo do que um direito de um naturalizado. Um naturalizado, um naturalizado, ele tem que cumprir uma série de pré-requisitos aqui para ter os direitos semelhantes, tá? Dos nacionais aqui. Então, alguns dos direitos realmente são diferentes, né? Em entes federativos, na discussão ali em ciência política, vocês vão olhar um pouquinho a respeito desses direitos. Vamos trabalhando isso e vamos falar, de fato. Por exemplo, os naturalizados para alguns cargos públicos, eles não podem sair candidatos, né? E aqui no Brasil. Aqui é diferente, por exemplo, nos Estados Unidos, que até a presidência da República, um estrangeiro naturalizado, ele pode sair candidato. Enfim, não sei se é isso que você queria dizer. Bom, mas esses slides, sim, Ana Lívia, sim, também a questão das Forças Armadas, beleza. Eu vou disponibilizar já para vocês os 3. É importante que vocês leiam, que eu vou retomar esses slides, que não deu tempo de nós vermos todos eles. É só para uma introdução e primeiro dia de aula nosso. Vou disponibilizar um material para vocês, vai estar tudo lá. E isso daqui eu estou gravando e vou disponibilizar o link para vocês também, que vai estar tudo lá no portal Moodle para vocês, ok? Qualquer coisa, vocês me mandam um aviso lá pelo portal Moodle também, vai dar tudo certo lá, ok? Então, até semana que vem, então, gente, estou interrompendo a gravação.